Hoje nós vamos trabalhar com uma temática que eu acho muito interessante, uma temática que eu gosto bastante, e sejam muito bem-vindos. E uma temática que me chama muita atenção. E essa temática tem a ver com linguagem e cultura. Ou seja, nós vamos discutir como que a linguagem influencia na cultura, ou como que a cultura influencia na linguagem. Vamos trazer algumas temáticas interessantes em cima desse ponto aí também. Mas para conversar sobre essa questão, eu pensei em trazer para vocês justamente um amigo. Então, justamente eu convidei aqui uma pessoa que eu tenho a maior admiração, uma pessoa que eu conheço, com certeza. E essa pessoa justamente o professor Antutérpio, tá bom? Professor Antutérpio Dias Pereira, que nós convidamos aqui para poder participar dessa live de hoje, que nós vamos bater esse papo aqui tranquilo. Você está acompanhando pela primeira vez essa série de lives, nós começamos ela falando um pouquinho sobre o aprendizado da narração, das histórias, nós falamos assim, como aprender com as histórias. Então, nós abordamos ali histórias que ensinam, lemos uma história que traz algo bem atual para as pessoas e conversamos um pouquinho a respeito. Essa live está disponível aí para vocês. Na sequência, nós trabalhamos também com histórias simbólicas, ok? Os símbolos dentro da história, né? A simbologia das histórias. E aí nós trouxemos aí a literatura infantil, trabalhamos também com a tarefa de conversar um pouquinho a respeito do cinema, conversamos também a respeito da música simbólica e dentre essas questões. E me veio a questão também da linguagem e cultura. Por isso que nós convidamos o professor Antutérpio, hoje, Dias Pereira, para poder conversar conosco, ok? Nosso amigo Theo, doutor Theo, para conversar com a gente hoje, ok? Então, olha aqui, já apitou aqui a minha agenda, o professor já está ali, eu vejo que ele já entrou, ok? E eu vou chamá-lo já, tá bom, professor? Vou aqui agora você, meu amigo, para que a gente comece esse bate-papo aí e a gente converse um pouquinho sobre essa questão aí da história, a questão aí da cultura, da linguagem, todas essas questões que são interessantes. Beleza, vou te convidar aqui. Convidar aqui o professor. Enquanto isso, enquanto o professor está chegando, está entrando aí, a gente está aguardando o início para ele entrar, nós vamos trazer um pouco da contextualização do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, sobre o que nós vamos conversar? Bom, a linguagem, gente, tem adquirido a cada dia uma força muito grande. Então, e seja pelos processos das redes sociais, seja através da mídia, ou até mesmo pelas manifestações artísticas, a linguagem tem ganhado uma força cada dia maior. Quem pensa que a linguagem não é importante é que não conhece os caminhos da linguagem, ok? Então, o que ocorre? E por isso nós vamos discutir essas questões a respeito disso. Aí, Conseguimos! Não pode desistir. é verdade. Que prazer ver você, meu amigo Theo. Pois é, ué. Estamos Muito aí, bom, Paulo. muito bom encontrá-lo aqui nessa live. E eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui desse bate-papo, para que a gente converse um pouco sobre linguagem, cultura. E você sabe da minha admiração por você, meu carinho e o meu amor por você como meu amigo, meu irmão. Falo isso declaradamente para todos, tá bom? E aí, vamos ajeitando aí, vamos se ajeitando aí, certinho. Ah, com certeza. Você sabe que isso é recíproco, né? A gente se conhece há um tempo já, né? Tá? Mas é um prazer estar aqui nessa tarde bem mato-grossense, né? Tá? Bem mato-grossense. E discutindo esse tema que é bem legal, né? Tá? Que é a questão da apropriação cultural. Tá? E Que muito nos honra, né? De estar aqui nesse momento. Tá bom? A demora se deu porque eu tentei entrar pelo notebook, não deu certo. Tá? Eu falei, vamos tentar pelo celular. Então, nós estamos pelo celular aqui. Vamos lá. Certo? ok, os novos rumos tecnológicos, a gente vai se adaptando, ok? Então, gente, vamos começar a nossa live com o meu amigo aqui, o doutor Antutérpio Dias, o meu amigo Theo. A gente vai conversar um pouquinho sobre linguagem e cultura. Vocês podem ficar à vontade para
fazer as perguntas durante a live, nos ajudar aqui no processo, tá bom? Para que a gente consiga fazer um bate-papo bacana. Eu estava trazendo para eles, ia começar justamente trazendo um pouco do seu currículo. Estava abrindo aqui um belo de um currículo. Então, um currículo acadêmico muito bonito que eu estava trazendo aqui, que o professor Antônio, ele é formado em História, ok? Tem graduação em História, especialização em História e Teoria da História, mestrado em História também, onde ele fez estudos importantes, inclusive, sobre a nossa cidade. Ele também fez doutorado em História, doutor em História, pela Universidade Federal do Grande Dourados, ok? Onde ele estudou essas relações sociais de solidariedade, autonomia, e que ele vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre essas questões a respeito do racismo, das relações culturais que constroem o racismo na cabeça das pessoas. Então, estudo é muito legal, me interessa muito, e é doutor em História Cultural. Mas eu vou deixar um pouquinho para ele se apresentar na atuação dele social, que é fantástica. Professor Theo, por favor, se quiser se apresentar aí, como você atua aqui na cidade de Rondonópolis, pode ficar à vontade. O que é isso, rapaz? Nós somos, né? Estamos, na verdade, porque sempre é passageiro, né? Estamos no movimento negro de Rondonópolis, atuando, onde o Paulo também é, certo? Membro. A gente milita nos movimentos sociais aí da cidade, tá? Sou professor de História também, tá? Lá no EMOP, tá? No Colégio Leibniz também. Sou professor universitário, lá na Faculdade do Vale de Jaciara, tá? E já estamos há um tempo já trabalhando aí na cidade, certo? Nos movimentos sociais. Igual o Paulo falou, sou formado em História, certo? E, cara, minha trajetória é basicamente dentro da História e nas áreas correlatas, né? Que a gente chama de disciplinas co-irmãs, né? Que é a Sociologia, Filosofia, um pouquinho da Antropologia. É onde a gente vai buscar, certo? Alguns aportes, né, teóricos, lógico que bem superficiais, porque não temos essa bagagem toda que o pessoal fala, né? A gente só dá uma sapiada, igual o pessoal fala lá em Cuiabá, né? E aqui em Mato Grosso a gente dá uma sapiada, né? Dá um espetáculo, né? Dentro dessas disciplinas, mas nada muito aprofundado. Tá? E a gente tenta discutir as questões raciais, questões contemporâneas, porque tudo passa pela história, né? Acreditamos nós, certo? Por que passa pela história? Porque não tem como você explicar a sociedade sem trabalhar com a história, né? Porque tudo é uma construção social, né? E esse construto social, ele se baseia nas relações humanas, que são construídas pelos sujeitos nas suas relações históricas. Tá? O que nós somos hoje é consequência das relações históricas do passado, onde nós, certo, de uma forma consciente ou não, certo, sofremos as consequências, tá? De forma passiva ou ativa. Essa que é a questão. Essa questão é interessantíssima. E justamente por essa bagagem que você traz, sim, muito boa, é que eu convidei você para a gente conversar um pouquinho sobre qual é o papel da linguagem nesse processo todo, como que a linguagem auxilia nisso, como a linguagem é afetada pela história, pela cultura, e como ela afeta também os processos culturais e também os processos históricos também nessa questão, né? Então, veja bem, a primeira pergunta que eu venho na minha mente, para começar mesmo, minha curiosidade, porque tem tantos conceitos diferentes, como que você vê o conceito de cultura? Ou seja, o que é cultura? Essa é uma pergunta muito fácil de se fazer e muito difícil de responder. Por quê? Se você pegar... existem vários teóricos, né? A gente poderia ficar citando várias definições de cultura, mas vamos simplificar. Cultura é toda a produção humana, seja material ou imaterial. Isso é cultura. Uma forma simples de definição de cultura. Mas como nós somos seres humanos complexos, você sabe que nada é simples. Certo?
Aí vem aquela questão, né? Vamos complicar. Aí o ser humano vem e fala, não, tem cultura superior e cultura inferior. Olha só a complicação, né? Lembrando, tudo isso são teorias, isso aí não existe. Cultura superior e cultura inferior não existe. Mas querem enfiar isso na nossa cabeça, né? Aí vem aquela questão da dominação, certo? Contra a dominação. Aí vem a questão da alienação, a dominação de uma classe sobre outra, ou seja, tudo isso para explicar a dominação de uma cultura sobre outra, de um povo sobre outro, né? Mas tudo é cultura, tá? Aí vem cultura dominante e cultura dominada. Mas cultura é toda a produção humana, entendeu? Toda a produção humana. Aí vem os indivíduos e falam, não, peraí, eu sou mais humano que o outro. Bom. Então minha cultura é superior e a do outro é inferior. Entendeu? A definição de cultura é simples. Aí o ser humano vem e começa a bagunçar. Né? Com as várias variáveis, as variáveis de raça, as variáveis de classe, as variáveis de posição social, as variáveis de continente, as variáveis de religião. Tudo isso interfere na definição de cultura. Tá? Mas, no geral, cultura é fácil de ser definido. Tá? Sim. Essa é a questão. A partir do que você falou, eu fiquei pensando, então cultura traz um modo de ver o mundo. E quando a pessoa tem uma cultura que ela considera superior, ela quer impor o modo dela de ver o mundo para outra? Seria isso? Sim. E essa posição a gente chama de etnocentrismo. Que é etno, né? A minha cultura, o meu povo, a minha raça, ou o que eu acho que é raça, né? Porque a gente sabe que raça, né, é basicamente uma construção social, porque biologicamente não existem raças humanas. Aí o que acontece? Um indivíduo que acha que a raça, certo, dele é superior, automaticamente a cultura dele é superior. Mas isso é uma construção social. É uma construção cultural. Né? O europeu, a hora que ele chega, por exemplo, nos trópicos, os trópicos somos nós. Correto? Ele olha de cima para baixo. Tá ok? Aquele europeu ignorante que eu falo é que ignora. Ignora, perfeito. Isso, aquele europeu ignorante, aquele que ignora os mínimos detalhes de uma sociedade civilizada que trata todas as culturas no mesmo nível. É esse europeu ignorante que não tem esse conhecimento, certo? Que chega aqui falando, não, a minha cultura europeia, berço da humanidade, olha o equívoco, né? Nós sabemos que o berço da humanidade é lá na África, certo? O ser humano surgiu na África. Até que me prove o contrário, é lá. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai achar que a cultura dele é superior. Entendeu? E a nossa é inferior. Tá entendendo? Entendi. Aí aquele brasileiro que não tem esse conhecimento, né? Olha para o europeu e fala, a cultura da Europa é superior. E a nossa aqui é inferior. Aí eu tenho que copiar aquela cultura lá, entendeu? Para me engrandecer, para tentar chegar aqui, até aquilo lá. Aí começa a enfiar coisas aqui que não cabem aqui, que só cabe lá. Nossa, aí dá errado e fala, o povo brasileiro não consegue se adaptar. Essa sua fala me fez pensar numa coisa interessante que aqui da nossa conversa, que é justamente, será que esse processo histórico ele ajudou a construir a tal da síndrome do vira-lata? Eu não sei nem se essa síndrome do vira-lata, eu poderia falar um pouquinho dela, que tudo que nós temos aqui, nós gostamos de colocar estrangeirismo, as marcas dos carros em inglês, a gente chama de celular, por exemplo, enquanto em Portugal, o mesmo aparelho é chamado de telemóvel, porque lá eles têm um amor, têm um carinho pela própria língua. A língua é a própria identidade deles lá em Portugal. E aqui não. Tudo que a gente pode tornar estrangeiro,
nós nos tornamos. Por exemplo, nós estamos agora fazendo uma live, porque é mais interessante, que tem uma apropriação cultural de falar que é uma live. Essa síndrome que nós temos de trazer tudo que de fora, estrangeirismo, isso tem a ver com todo esse processo de etnocentrismo? Tem a ver uma coisa com a outra? O que é que você pensa? Outra pergunta fácil de fazer e difícil de responder, entendeu? Principalmente nesses momentos assim que a gente tem pouco tempo, porque eu teria que fazer todo um resgate histórico da formação do povo brasileiro para te mostrar que não é bem assim. Hoje que eu estou falando, né? No ano de 2020, nós estamos conectados, certo? Certo. Então, como sair dessa conexão? Nós estamos conectados num mundo muito cruel, certo? Que exclui, certo? Nós somos excluídos, nós que eu falo, grande parte do povo brasileiro, e a gente vive isso hoje na questão da pandemia, principalmente nós que trabalhamos com educação. Você sabe que grande parte dos nossos alunos são falsos conectados, né? Eles estão conectados e, ao mesmo tempo, não estão conectados, porque na hora que há necessidade da interação, dessa conectividade, certo? Nós percebemos que eles não têm, na verdade, certo? Dados móveis suficientes para ter uma conectividade decente, tá? Para ser inserido de forma, digamos assim, digna dentro do mundo conectado, ou seja, estão na periferia da conectividade, entenderam? Então, são falsos conectados, tá? Então, é complicado trabalhar essa pergunta sua, mas pegando essa questão do vira-lata, isso é um termo que surge lá na década de 30, 40, para tentar explicar para o brasileiro, explicar ao brasileiro essa questão. Por quê? A nossa elite, ela sempre virou as costas para o povo brasileiro. Isso vem lá das teorias raciais, do final do século XIX. A nossa elite, ela foi formada e moldada olhando para a Europa e não para o povo brasileiro. Por quê? Porque o povo brasileiro é uma mistura do índio, do negro com o branco. Certo. Aí ela olhava para o povo brasileiro, certo? E olhava para a Europa e ela não se via representada nisso, ou seja, não tem como. Tá? Então a elite brasileira, estou falando a elite econômica e a elite intelectual, vamos colocar assim, tá? que deriva dessa elite econômica, certo? O que ela pensa? Eu vou me identificar com a Europa. Aí que está o vira-lata. Não é o povo que é vira-lata. Sim, com certeza. O povo brasileiro continua vivendo da mesma forma. Certo. Nós nunca viramos a cara para um outro, entenderam? Semelhante ao nosso. Quem vira a cara para a gente é a elite que vai para a Europa. Verdade. Que procura esse padrão europeu. Que força esse padrão europeu aqui no Brasil. Nós não dominamos os meios de comunicação, Paulo. Nós não forçamos padrões de beleza via concursos de beleza. Nós não determinamos padrões de beleza via revistas. Nós não determinamos padrões de beleza via Gisele Bündchen. Está entendendo? Sim, aí entra a linguagem. Você vai falar que o povo brasileiro determina as formas de linguagem? Nunca. Certo? Isso é determinado por N pessoas, menos pelo povo brasileiro. Nós somos consumidores, certo? Passivos, dentro da nossa passividade ativa, porque nós ressignificamos isso daí. Você sabe que tem a norma culta aí, a língua do povo brasileiro. Automaticamente, o que a elite faz com a gente? Ela olha sempre para a Europa. É o europeu que está certo, ou é o norte-americano que tem que ser copiado, entendeu? Nunca é o povo brasileiro.
Então, a gente tem isso. Então, quem tem esse padrão, ou quem criou essa expressão, foi a elite brasileira. É ela que busca esse resgate. Né? São os nossos intelectuais. Eu não sei se você lembra, mas quando se cria a USP, a Universidade de São Paulo, eles foram na França buscar o pessoal para criar a USP aqui. Né? Os nossos intelectuais foram formados pelo pessoal da França. Qual a mentalidade desses intelectuais formados pela França? Franceses. Francês. Então, o francês vai pensar como? Vai pensar como francês, nunca como brasileiro. Então, eu estou montando o quê? Pensadores orgânicos franceses, não brasileiros. Aí eu pego a década de 30, 40, 60, entendeu? Entendi. Até fazer essa linguagem híbrida, esse pensamento híbrido, vai tempo. Né? Vai tempo para fazer isso. Tá? Então nós temos que começar a ressignificar isso. Né? O que os decolonialistas não estão conseguindo. Tá? Está falando assim também, essa colonização que entra na questão cultural também, nesse processo. Sim. E eu vejo, quando você tocou na parte de linguagem, pensei bastante no processo de aculturação, né? E tem a questão da Belle Époque. Na época, era a Belle Époque, a França que dominava. Eu estudei a literatura, eu vi que os atos, as roupas, tudo era cunhado naquela modelo francês, igual você acabou de falar dos professores. E eu pensei aqui na aculturação, né? Da forma direta, que é a questão da colonização, das guerras, e da forma indireta, que é aquela parte da comunicação, da linguagem, que aqui entra esse processo aí. E foi o que você colocou aqui para nós, né? Então, quando eu vejo aqui, por exemplo, uma coisa bem simples, um fenômeno da moçada, da gurizada, mas eu reparo muito bem. Então, quando a gente vê filmes igual o filme dos Vingadores, e eu procurei um vídeo sobre o filme dos Vingadores e achei a reação do público brasileiro a esse vídeo. O povo ficou louco no cinema. Então, quando eles estavam vendo aqueles heróis, igual na anterior, na minha live anterior, abordei sobre esses heróis, eles trazem símbolos de uma nação, igual o Capitão América é a própria bandeira dos Estados Unidos em movimento. Então, eu fiquei pensando assim, como isso afeta o processo de aquisição cultural nosso brasileiro? Quando esse povo lá está lá pulando, gritando pelos os heróis dos Vingadores, que tem uma representatividade simbólica muito forte americana no modo de ser. Então, eu fiquei pensando assim, como você vê esse processo? Assim? Seria uma aculturação? E como você vê essa questão da aculturação? Rapaz, hoje você só está me fazendo pergunta difícil, hein? Essa questão da aculturação, principalmente no cinema, ela é muito... porque nós somos bombardeados, né? Você sabe disso, né? Os blockbusters, né? Ou arrasa quarteirões, assim, né? Eles vêm e é tudo... Cara, é uma construção que passa muito, igual você falou, a linguagem, né? Vamos trabalhar a linguagem de cinema, né? É tudo... É muito bem criado, certo? Nada ali é à toa, né? Você tem o bem e o mal, né? Mas se você pensar bem, agora sim, uma análise, certo? Aqui, pra gente, tá? Que estamos aqui nesse sábado, certo? À tarde, assistindo essa fala nossa aqui, bem tranquila, certo? Se vocês repararem bem, peguem um Thanos, correto? Esquece os Vingadores, pegam Thanos. Peguem a questão do Thanos. O Thanos, ele quer um equilíbrio do universo, exterminando pessoas. Correto? Agora peguem o Thanos e joguem para o Malthus. Lembra a teoria do Malthus? PGPA? Progressão geométrica e progressão aritmética. Sim. Ou seja, eu sempre vou ter mais gente do que comida. Correto? Estão me acompanhando? Como é que eu resolvo isso? Matando gente. Só que eu não posso matar gente. Eu sou cristão.
né? O Malthus, assim, eu estou nivelando a fala e a teoria do Malthus, assim, me desculpem, bem grosseiramente, tá? Eu não posso matar gente, assim, eu enquanto Estado, eu não posso matar gente, entenderam? Não posso. Aí o que eu faço? Aí vem as guerras, as epidemias, entenderam? Aí vem a mortalidade infantil, aí vem os assassinatos, aí eu vou equilibrar a balança de comida e gente. Aí vocês vão falar, mas, cara, isso aí é uma falsa teoria, mas o Malthus é o quê? Século XVIII, se eu não estou enganado. Europa, ele está falando da Europa. Ele está fazendo uma progressão, uma projeção, né, para a Europa. Naquele momento, para ele ali, é a teoria dele. Aquele momento, para ele ali, é perfeito, para ele. Mas aí pega-se e joga para o mundo todo. Tá? Mas é um recado para aquele jovem que está assistindo e tal. Ele vê o Thanos ali, e o discurso do Thanos, se você reparar, é um discurso fatalista, cara. Sim. A gente tem o bem ali, ó, Capitão América, os Vingadores e tal, que é aquele discurso que a gente conhece. No final você sabe que vai dar certo. Mas o discurso do Thanos é um discurso fatalista. É aquele discurso do burocrata, entendeu? Que tem que escolher ali entre 2 filhos, porque a comida só dá para um. Estão entendendo? Se você pegar esse discurso do Thanos e jogar para esse discurso neoliberal que a gente tem aí, é o discurso que a gente tem, cara. Todo mundo vai morrer, pô. Entendeu? A gente vai pegar a gripe, velho. Entendeu? O que eu posso fazer? Né? É isso. E a gente não tem o Homem-Formiga que vai aparecer, de repente, numa máquina do tempo e fazer a gente voltar atrás e voltar e consertar, velho. Essa que é a questão. Uma hora que você assistir os Vingadores de novo, certo? Dá uma olhada no Thanos. É ele que a gente tem que ficar preocupado, na linguagem dele. Nossa. É ele que deixa a gente assim, ó, sabe, com o coração apertado. Porque é o discurso do Estado. Não estou falando só do nosso, estou falando do Estado em geral. Estados Unidos, da Europa, entendeu? E fala, cara, vamos ter que deixar esse povo. A Previdência tá estourada. Qual que é a principal vítima? Entendeu? Vai dar um alívio. Mas, pô, Theo, você tá falando teoria da conspiração. É só contar os corpos. Aí vai falar que eu tô errado. É matemática, velho. Fato. É fato. E eu tô errado. Entendeu? Só tô fazendo a jogada da questão do discurso. Entendeu? É isso, E o Thanos veio antes. Só estou fazendo a ligação, né, do discurso com a função do Estado. Né? É essa apropriação, entendeu? Você joga isso para o Brasil agora, dentro dessa apropriação, saindo um pouco da questão dos Vingadores. Isso. Traz agora para a apropriação dentro dessa linguagem para o discurso e para o que a gente tem visto. Essa apropriação dentro do discurso, da linguagem, principalmente da mídia, dentro dessa perspectiva de apropriação, é muito rasa. E isso que prejudica. Vou dar um exemplo para você. Dentro da capoeira, certo? A mídia, ela se apropria da capoeira, certo? A hora que eu vou fazer uma reportagem sobre a Bahia. Vou pegar a Bahia porque todo mundo conhece a Bahia. Certo? Eu vou lá no Pelourinho, coloco o pessoal da capoeira ali. O que eu mostro? Acrobacia. Mostro a roda, o pessoal fazendo acrobacia. Só isso. Só aquilo. Nada mais. Entendeu? É como se fosse só o espetáculo, o exótico. É isso que empobrece. Essa é a apropriação cultural que arrebenta com a cultura. Aí você vai falar, até você é contra a apropriação cultural,
esse tipo de apropriação cultural, sim. Tá? Se você pegar a nossa sociedade, ela é constituída de várias apropriações culturais. É uma junção de culturas. Não pode negar isso, né? Todos nós aqui, ó, nós somos frutos dessa apropriação cultural. Sim. Agora, mostrar uma cultura, certo? Só pelo exótico, aí não funciona. Essa que é a grande questão. Aí você vai falar, mas o cara que faz isso, certo? Ele é um cara racista? Não. Por quê? Ele é um cara mal formado. Você está entendendo? A formação dele foi deficitária. Essa que é a grande questão. A partir de quando ele sabe que a formação dele é deficitária e que ele está mostrando a cultura só pelo exótico e continua reproduzindo isso, aí ele é racista. Quando ele entendeu? toma sucesso e continua... Aí é o racismo. Você está entendendo? Isso, eu entendi. Inclusive, você falando aí, justamente essa questão da apropriação cultural, eu vou pedir para você relacionar um pouquinho mais a apropriação cultural com racismo, que eu acho que é interessante o pessoal aqui do Caminhos da Linguagem ouvir isso, é muito bom. E me lembrei, muito bom saber sobre isso, né? E eu me lembrei de algumas questões, por exemplo, dos estudos que eu faço do romantismo, quando que o romantismo na literatura sempre trazia os países não europeus como exóticos. Então, ele descrevia o índio brasileiro como exótico, Iracema, a virgem dos lábios de mel. E aqui, ó, meus amigos do Caminho da Linguagem, não estou crucificando o José de Alencar, não, tá? Eu sei que vocês gostam, que vocês leiam José de Alencar, mas José de Alencar trazia também uma visão extremamente estereotipada do nosso índio, e romantizada, baseada no nacionalismo extremamente romântico, que talvez tenha ligação com esse exótico que o professor está falando aqui para a gente. Então, me vem na cabeça essa questão do romantismo, trazer essa coisa, sempre mostrar como exótico, tudo. Quando a gente fala de cultura brasileira e linguagem, eu me lembro até daquele desenho dos Simpsons, que eles mostraram o Brasil de uma maneira tão estereotipada, cheia de preconceitos, que é a visão que eles trazem do nosso país. Então, e aquilo foi passado para o mundo inteiro, porque os Simpsons é um desenho extremamente forte, que tem essa difusão no planeta todo. Mas gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre a apropriação cultural e racismo, como que ela atua ampliando o racismo em nosso país, por exemplo. Vou dar um exemplo para você, né? A gente poderia trabalhar, por exemplo, o funk. Vamos trabalhar o funk, por exemplo. Né? Por exemplo. O funk, ele é altamente complicado, certo? Por quê? A mídia, ela pegou a parte mais... porque vende, né? A parte do funk, onde você tem vários tipos de funk, vários tipos de música do funk. O que vende? Sexo. Sexo e violência. Então, pegaram-se o funk, essa parte do funk, certo? Que fala de sexo e violência. Tá? E mercantilizaram ela. Virou mercadoria. Certo? E colocaram como se o funk fosse só isso. Entendeu? Não é só isso. Não é só isso. E você sabe, né? E começaram a divulgar, certo? E a criar hábitos, né? E um gosto, porque o pessoal que é ingênuo fala, gosto não se discute. Ô, meu amigo, gosto se produz. Entendeu? O gosto se produz. Né? Quem fala que gosto não se discute, pelo amor de Deus, sai dessa ingenuidade. Né? A televisão tá aí, a mídia tá aí para provar o contrário, né? Certo? Então, vamos falar aí, igual a minha avó fala, né? Acorda pra vida. Certo? Aí o que acontece? Se produzir um gosto pelo funk, né? Você pode falar, o funk não entra na minha casa. Se você tem filho adolescente, eu tenho certeza que escondido ele ouve. Certo? É o seguinte, e produziram isso, né? A Anitta é produzida, entenderam? Você tocou o pop é produzido, tudo é produzido, entendeu? Para vender.
E vai falar que é só isso? Não! Existem músicas de funk que não falam, certo? De sexo, que não falam disso, que são melodias muito bem elaboradas, que não aparecem na mídia. Por quê? Porque não é comercializável. Ou que não são comercializáveis. É isso, entendeu? Aí vincula o quê, Paulo? Funk com violência com negro e favela. Ou melhor, funk, violência, negro e periferia. Uhum. É? A cena inicial do filme Tropa de Elite. Tropa de Elite, né? Tranquilo ali, né? Pá, e pronto, né? É isso. E é vendável. Entenderam? Eu crio um gosto, crio isso e depois eu lanço a mercadoria. Esse é o processo. Vou dar um outro exemplo também, né? Você falou da literatura. A hora que eu trabalho o romantismo, tá? Vou trabalhar o romantismo lá no século XIX, correto? Se eu não fizer a transposição didática, eu trago os preconceitos do 19 para o 20. Sim. Eu tenho que fazer a transposição didática. Porque o meu aluno está no 20, ele está trabalhando com personagens do 19. Os preconceitos estão aí, ó, transitando. Eu tenho que fazer a transposição, eu tenho que fazer a barreira do século. Entendeu? Eu tenho que mostrar como é que era o 19, como é que era o 20, e que aqueles preconceitos do 19 não poderiam existir no 20, mas existem. E devem ser combatidos. Sim. Essa é a questão da apropriação. Muito. Você falou aí, me veio à mente, né? A questão da apropriação cultural que você colocou aí, de olhar do exótico e do funk também. E eu fiquei pensando assim, né? O pessoal esquece quando eu falo daquela letra do funk, que é assim: era só mais um Silva que a estrela não. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Então, olha só, na própria letra ele já está fazendo uma argumentação forte ali, ó. Eu sou funkeiro, mas sou pai de família. Você está pensando que eu sou o quê? Você está me estereotipando, né? Ele mesmo está fazendo esse papel, né? Com certeza. E você ouve essa música hoje? Não escuta essa música em canto nenhum. Então, o pessoal estereotipa. Isso foi muito legal que você trouxe, porque o pessoal cria um padrão que funk é só a questão da sexualidade ou a questão da violência. Sendo que existem várias formas de funk diferentes, conscientização, como existem rocks diferentes, não existe um rock só. Existem vários tipos. Com certeza. Muito interessante. A gente tem que fazer essas transposições. Principalmente hoje, nessa questão do remoto, onde o aluno fica muito conectado. E a gente sabe que uma parte desses alunos, eles não ficam conectados 100% nas nossas aulas. Ele vai sapear pela internet. E o pai, a mãe ou o irmão não está ali. A gente tem que fazer essas mediações, ensinar ele a fazer essas ponderações. Porque ele vai ter acesso a um mundo que ele não tinha antes, porque ele ficava na escola. E de uma forma ou de outra, a escola bloqueava, não deixava, entendeu? Ele utilizar essa questão da internet. E agora está liberado. E aí, o que ele vai fazer nesse mundo? Liberado. Na casa dele. Muito sozinho. Você me deu um gancho para uma pergunta extremamente polêmica, mas eu vou entender se você não quiser responder, mas é uma pergunta que vem na mente. Nessa questão da linguagem, dessa influência da internet, das redes sociais, como que está a questão do ensino de história? Eu tenho visto muita contestação de tudo. E entrou um processo agora que eu acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso, um movimento de revisionismo histórico, uma coisa assim, que tem que contestar todas as pesquisas que têm sido feitas, pesquisas científicas que têm tratado a história até hoje. E isso tem a ver com cultura, com esse processo cultural que está afetando até o ensino de história. Como que você vê esse fenômeno, ou se existe realmente esse fenômeno, se ele está acontecendo hoje, e o que a gente pode fazer para que ele não aconteça, para que diminua esse processo? Eu estou... nesse ano de 2020, eu faço 20 anos de educação, assim, informal, basicamente, né, como professor. Entrei em 2000 como professor do Estado, mas estou desde 98, então dá 22 anos. Mas como professor do Estado, 2020, né? Então tem uma certa experiência.
Com Os certeza. professores que chegaram antes e tal, certo? É igual outro, né? Eu já tô velho, ó, nem cabelo tenho mais, entendeu? Já tô mais para lá do que para cá, entendeu? É igual fala uma amiga minha muito querida, certo? Uma pessoa que eu gosto muito, certo? Ah, eu tenho mais passado do que presente, do que futuro, né? Certo? É o seguinte, cada governo ele vai montar, certo? As suas perspectivas e sua contagem de história da forma que lhe convém. Mas Certo. poucos têm coragem de mudar a história, certo? O atual governo ele está tentando mudar a história. É um erro mortal, né? Sim. É o revisionistas, certo? Sim. A história sempre vence, Paulo. Porque somos nós, os historiadores, que vamos contar, vamos dar a canetada final. Entendeu? Esse governo pode durar 4 anos ou pode durar 8 anos. A gente não sabe. A gente não faz projeção do futuro. A gente trabalha com o presente e com o passado. Por tudo que a gente sabe do passado, a única certeza que a gente tem é que os historiadores sempre contam a história final. Tá? Essa que é a grande questão. O ensino de história, não tem como fazer a revisão de história. Entendeu? Você não tem como apagar o passado. Essa que é a questão. Você não tem como apagar o passado. Pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, corpos foram descobertos. Você não tem como apagar o passado. Entendeu? A gente tem provas, a gente tem documentos de pessoas, a gente tem documentário, a gente tem pessoas vivas contando essas histórias. Tá? Não adianta você querer apagar isso daí, não adianta você querer montar outros documentários e tal, porque já tem N, certo? O mundo todo sabe. Tá? Então não adianta você, certo? Você querer fazer isso. Tá? Então vai passar, essa onda vai passar. Os próximos governos, seja daqui a 2 anos, seja daqui a 6 anos, o próximo governo vai ter que recontar isso daí, certo? E quem entrar nessa onda vai virar piada. Dentro do meio de ensino e do meio de história. Entendeu? Essa que é a grande questão. E vai ter que voltar atrás. Certo? Aí aquelas pessoas que deram entrevista falando que não aconteceu, aí vão ser utilizadas como exemplos de pessoas, certo? Que não estudaram e não entenderam a história. Essa que é a grande questão. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de linguagem que é a revisão da história. Sim. Tá? Por que isso? Essa é a grande questão. Tá? Eu não preciso ser contra o governo para falar a verdade. Entendeu? Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Como é que eu vou negar a ditadura militar se eu tenho documentos que provam que houve a ditadura militar, que houve a censura? Entendeu? Como é que eu vou negar isso? Eu estaria sendo omisso, certo? Com os estudantes, com a profissão de historiador, que foi regulamentado agora. Então, não tem como, certo? Você entrar nessa questão de revisionismo e tal. Daqui a pouco eu vou estar, por exemplo, nessa onda de revisionismo, eu vou estar negando que houve escravidão no Brasil. Eu acho que eu já ouvi alguém falar isso. Sim, não me tem lembro. uns doidos que falam que a escravidão no Brasil não foi bem uma escravidão, assim, igual conta. Foi algo mais brando, entendeu? Que a coisa foi mais leve, certo? É loucura, cara. Tá entendendo o processo? Estou. É isso. Aí daqui a pouco, aí passa mais um tempo, o pessoal começa a entrar nessa onda, aí daqui uns tempos começam a aparecer outros falando assim que os negros da África pediam por favor para vir ser escravos no Brasil, que aqui era maravilhoso. Nossa. Você entendeu? Como é que vai? A onda vai crescendo? Nesse patamar. Então a gente tem que falar assim, não, peraí, o que é isso? Não, vamos para os documentos. O que eu tenho de documento? Certo? O que eu tenho de depoimentos? Sim. Moço, você pega aquela foto do Herzog, que foi assassinado lá pela ditadura militar. A foto saiu no mundo inteiro. O cara tinha 1,90 m. Como é que ele se enforca
numa janela de 60 centímetros. É fisicamente impossível. Né? Mas montaram lá tudo para parecer que ele se suicidou. Né? Não tem lógica, é só fazer as contas. Né? É muita enrolação, né? Então, é difícil. Inclusive, eu estava, a partir do que você falou, fiquei pensando assim, essas linguagens todas que vêm e estão sendo difundidas através de vários tipos de linguagem, como você falou, documentários, posts, memes, que o meme tem um alcance muito forte, parece que não, mas um mecanismo de humor ali que é repetido várias e várias vezes. Todo esse processo que ocorre através da linguagem para poder ir trabalhando, eu fiquei pensando aqui, até como que isso afeta a identidade, principalmente desse pessoal, das pessoas. Porque eu ia falar dos jovens, eu ia perguntar para você dos adolescentes, mas eu estou vendo pessoas com 30, 40 anos sendo afetadas por esse processo também. Então, o que acontece? Pessoas, como você falou, que muitas vezes não têm uma mentalidade racista, mas estão sendo mal formadas por esses processos. Então, como que está a identidade dessas pessoas? Elas estão sabendo quem elas são nesse processo? Será que é possível ajudar essas pessoas a se entenderem, saberem quem elas são, né, nessa questão? Aí é complicado, aí é complicado porque é basicamente uma pergunta para o pessoal da psicologia, né? Você está jogando para a história. Aí eu teria que falar de uma identidade histórica, né? Certo? A nossa formação identitária, baseada na história, ela é muito fraca. Vou te explicar por quê. A ditadura militar que ficou no Brasil, que imperou no Brasil, de 64 a 85, certo? Ela arrebentou com a história. Nós não tivemos um ensino de história, certo? Um ensino de história de 64, certo? De 64 até a LDB em 94. 30 anos sem um ensino de história decente. Os professores de história que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Por quê? Por causa da ditadura militar, que cerceou o direito da história crítica. Tá? E eu estou falando de uma história crítica, não é só a história marxista, não. Eu estou falando de uma história problema. Uma história problematizante. Tá? Durante 30 anos nós não tivemos isso. Foi aquela história, Paulo, dos nossos pais, certo? Não vou nem falar dos nossos avós, né? Mas dos nossos pais. Que é aquela história decoreba. Aquela história decoreba não forma identidade histórica. É esse povo que não consegue identificar, certo? Mentiras e memes. Se você pensar bem. É esse povo que acredita em tudo. Eles não têm uma base histórica. Não vou nem falar sociológica e filosófica, porque isso era proibido. Sociologia e filosofia é recente. Então esse povo foi tolhido de tudo pela ditadura militar. Certo? Pensa bem, Paulo, gente, sim, ó, você que é mais novo, eu que sou mais velho. A gente não teve filosofia e sociologia. Sim. Não. Entendeu? Então, que base que a gente vai ter? Certo? Para dar uma leitura aí da sociedade, para ter uma base crítica, entendeu? É isso. Então, os nossos, digamos assim, os nossos irmãos, certo? Eles vão acreditar nisso porque eles não têm essa base. Não estou falando que a gente é especial, a gente teve uma sorte, certo? De ter estudado um pouquinho mais, de ter aprofundado um pouquinho mais nas humanas. Mas o resto da população não teve essa sorte. Ou esse azar, né, como alguns falam. Entenderam? Tá entendendo agora? Então, esses memes, eles são dirigidos a essa grande massa da população brasileira. Não é pra gente. Sim. Aí, para eles, vai ter aquela mamadeira com o pênis. Lembra? Daria outra live, só pra gente conversar sobre... Esse tipo de linguagem é dirigido para esse pessoal que acredita. Que acredita.
que acredita, entendeu? É a linguagem dirigida, tá? Entendi. Olha, eu vou pedir perdão que eu estou olhando aqui o meu cronômetro, eu fico com medo do Instagram cortar a gente. Ah, tá tranquilo. Eu vejo que esse papo ia mais um bom tempo e eu fiquei com medo aqui de cortar. Então eu queria agradecer, eu não podia perder a oportunidade de agradecer aqui por vir aqui, trazer essas análises tão importantes aqui para o Caminhos da Linguagem. Você é sempre bem-vindo. Quando você quiser vir aqui para que a gente possa conversar, me coloco à disposição também, se quiser falar sobre linguagem, literatura, simbolismo, estou aqui presente, qualquer momento que precisar, é só me chamar que nós estamos sempre juntos. E se você quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal, que passa rápido, né? Você viu, já está acabando a live. Tá bom. Um mensagem especial para o pessoal aí, alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, eu só queria pedir desculpa, né, por alguma coisa. Eu não sou especialista em linguagem, eu sou da história, né, tá? Desculpa por ter abordado tantos assuntos importantes de forma superficial, tá? E se tiver uma outra oportunidade, a gente tenta, certo, aprofundar mais, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Com certeza, o que você falou hoje foi muito importante, mas muito importante mesmo. E com certeza, se você aceitar, nós teremos uma segunda live para tratar desses assuntos aí, dessas questões. Beleza? Valeu. Combinado? Beleza. Theo, um abraço para você. Você sabe que você mora no meu coração. Estou falando aqui publicamente. Vai para o Brasil inteiro e para os mais de 26 mil inscritos do Caminhos da Linguagem. E você é um grande amigo que tem no meu coração, tá bom? Um abraço para você. E Valeu. até a próxima live. Até mais.